Segunda-feira, 14 de novembro. Virei outra vez. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Já se passaram quase 2000 anos que Jesus fez essa promessa. Virei outra vez. E o Apocalipse cita 4 vezes, só o último livro da Bíblia, 4 vezes, Jesus dizendo que vem logo, há 2000 anos atrás. Então, surgem muitos escarnecedores que, como diz aqui em Pedro, capítulo 3, verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então virão alguns escarnecedores, ou seja, algumas pessoas que não creem na vinda de Jesus Cristo, não creem na Bíblia, e até nem leem a Bíblia como deveriam. Elas começam a fustigar aqueles que creem nessa bendita esperança, que é a nossa esperança da vida eterna. Porque o Messias teria que vir. Ele veio. E nós precisamos acreditar que ele é o Messias, que Jesus é o Messias que deveria vir e que já veio. Nós acreditamos que Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecados, morreu na cruz inocentemente, pagando os nossos pecados na cruz vergonhosa, e depois ele ressuscitou. E porque não tinha nenhum pecado. Então ele morreu a morte eterna por nós, ressuscitou e agora está habilitado e nos dá a salvação gratuitamente através da sua ressurreição. Então, alguns perguntam também: por que a gente continua morrendo? Se Jesus já pagou o preço do pecado e já está tudo pago, está tudo certo. Nós queremos dizer que existe dois tipos de morte. É a morte natural, porque existe o pecado aqui ainda. O pecado tem que ser destruído. O Satanás foi vencido na cruz, mas não foi destruído. Ele precisa ser destruído. Porque enquanto ele estiver vivo, ele representa a morte. Então nós morremos esta primeira morte, mas na vinda de Jesus nós ressuscitaremos para a vida eterna, ganha na cruz do Calvário. Então o que eu estava dizendo era que Jesus veio e pagou a morte eterna que nós deveríamos receber pelo pecado de Adão, que perdeu a vida eterna. Recebeu em troca a morte eterna. Então, Jesus agora, com o direito que ele adquiriu, nos dá a vida eterna. Ele perdoa nossos pecados, porque ele é Deus, ele é justo, e aquele que se arrepende, sinceramente, ele dá a vitória. Mas não adiantaria nada tudo isso se Jesus não voltasse. Não adiantaria ele ser o Messias, não adiantaria ele viver uma vida perfeita, não adiantaria ele morrer na cruz do Calvário,
e se ele não voltasse pela segunda vez para vir nos buscar, para que o efeito da morte dele fosse real na nossa vida para viver a vida eterna. Senão a gente morre e fica morto. É como se fosse morrer eternamente. Ele precisa vir. Não é que ele vem sem objetivo. Ele vem porque faz parte da última etapa da nossa salvação. Então, todas as etapas são importantes. Se falhasse uma dessas etapas, não concluiria o plano da salvação. Se ele não fosse o Messias, nós não teríamos vida eterna. Se ele tivesse cometido um pecado, não teríamos a vida eterna. Se ele não tivesse morrido no nosso lugar, não teríamos a vida eterna. E se ele não ressuscitasse, nós não teríamos a vida eterna. E se ele não voltar novamente aqui para nos buscar, não adianta nada tudo que ele já fez. Então ele vem para buscar os seus escolhidos. Veja o que diz aqui João capítulo 14, que todos conhecem. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste, não fique sem esperança. Creia em Deus e creia também em mim. Jesus mesmo que disse. Na casa de meu Pai, nos céus, existem muitas moradas para vocês. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Lá existem muitas moradas, mas ele foi preparar um lugar específico para nós. E quando eu for e vos preparar este lugar, para nós, voltarei, ele diz, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Essa, a boca de Jesus que diz. Jesus prometeu, quando ele estava indo para o céu, na ascensão depois dos 40 dias, ele largou os discípulos e começou a subir para o céu. E antes de subir para o céu, ele disse, eu vou para o céu, junto do meu Pai. Mas lá eu estarei fazendo um trabalho. Estarei preparando um lugar para vocês. Mas eu voltarei aqui para vos buscar. Não vos deixarei órfãos. Eu venho buscar vocês. Porque eu quero estar perto de vocês. Porque eu amo a cada um de vocês. Vocês aceitaram de coração. Andam nos meus caminhos. Vocês são sinceros. Lógico, vocês não são perfeitos. Vocês também tropeçam. Mas eu compreendo que aqui nessa vida, o inimigo preparou muitas armadilhas para vocês. E às vezes, até mesmo sem querer pecar, vocês escorregam, caem. Mas eu sei que vocês não desanimam, não ficam caído, desanimado, falar, agora eu pequei mesmo, agora também não vou mais na igreja, não vou seguir nada, não creio mais nada. Não. Às vezes vem alguma provação, alguma enfermidade, algum problema financeiro, algum problema de relacionamento. E muitos desistem. Tem gente até que se mata. Mas vocês não, vocês preferiram igual Pedro. Chorou, arrependeu-se e pediu perdão. Eu perdoei, esqueci. Falei para ele não pecar mais daquele jeito, para cuidar
andar nos meus caminhos, cuidar do povo, fortalecer os discípulos. Então, eu não posso deixar vocês aqui. Eu venho buscar vocês. Não se preocupe. Agora, essa questão do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que Jesus falou, venho logo. 4 vezes ele falou. Eu não vou demorar para vir. Isso já faz quase 2000 anos. Então, alguns dizem mais. A minha bisavó já falava que Jesus ia voltar. A minha avó já falava que Jesus ia voltar. A minha mãe já falava que Jesus ia voltar. E agora você está falando que Jesus ia voltar. Mas até agora continua tudo igual. O mundo está cada vez pior. Será que Deus esqueceu de nós? Esqueceu dessa promessa? Não. Como entender o venho logo? Vamos agora então analisar a questão da morte. Quantos anos a gente vive? 60, 70, 100 anos? Depois morre. Você morreu na esperança de que Jesus voltaria. Ficou 30, 40 anos esperando Jesus voltar. Ou 15 anos, ou 10 anos, ou 1 ano, não sei. Quando você morreu, você dormiu, como se fosse um sono. Você não está sabendo mais nada, quanto tempo está passando. Você acorda 1000 anos, 2000 anos depois, você dormiu a morte como se aguardando Jesus voltar. A primeira coisa que você vai ver é Jesus voltando. Quanto tempo passou? O tempo do piscar de uns olhos, de um olho. Uma piscada que você dá, não dá nem uma fração de segundo. Não passou nada. Quem estava deitado ali, morto e desapareceu até no pó e ressuscitou quando Jesus voltar, é a primeira coisa que vai vir Jesus voltando. E ele vai dizer, esse é o nosso Deus em que eu sempre aguardei. E ele realmente voltou. E alguém vai dizer, mas ele demorou 2000 anos. Fala, mas eu não vi 2000 anos. Eu morri, abri os olhos e já está lá. Aí Jesus aí. Passou 2000 anos, mas nem vi. Então é nesse sentido, no sentido de que o ser humano vai esperar enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, ele não está esperando mais nada, ele não vai passar o tempo para ele. Ele só vai voltar o tempo naturalmente, novamente, quando ele abrir os olhos e ver Jesus. O tempo passa para quem está vivo, para quem está morto não passa. Então, não vai ter essa questão de, mas Jesus está demorando muito. Jesus não está demorando muito, demora o tempo de você viver. Porque quando você morrer, abriu o olho e você viu Jesus. Você não viu passar o tempo. Por isso que ele diz, eu venho logo. Eu venho logo. Preparem-se, porque eu venho logo. Ou seja, depois que você morrer, não tem mais o que fazer se você não estava preparado. A primeira coisa que você vai ver é Jesus voltar, se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, você não vai ressuscitar na volta de Jesus. Você vai ressuscitar na segunda ressurreição, depois de 1000 anos. Já a primeira coisa que você vai ver é o demônio, dizendo que é ele que ressuscitou você. Vão cercar a Nova Jerusalém e querer atacar. E Jesus vai mandar fogo e enxofre, vai virar um lago de fogo e todos vão ser destruídos eternamente. Aí está a nossa esperança. Mesmo que morrermos, Jesus nos salvará. E não há demora, porque o mais importante não é quando ele vai voltar. Quanto tempo ainda demora? É se eu estou preparado. É se você está preparado para dormir
o sono da morte. Porque se dormir o sono da morte, esperando Jesus de todo o coração, a hora que você abrir os olhos, você vai ver Jesus.